destrói cadeias, dissipa as trevas, declare, vem incendiar. Seu nome é, teu nome é cura. Sim, te adoramos, Jesus. Adora esse nome, porque curas já estão acontecendo agora, irmãos. Salvação, livramento, intervenções divinas. Mais uma vez. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. destrói Cadeias, dissipa as trevas, oh, aleluia. vem incendiar. Nos abrimos para o teu mover, Senhor, da tua palavra. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está aí, em manifestação. Confiamos na tua palavra, nos reunimos no teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que se revela dos altos céus. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de ti, vem do alto. Vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Por isso confiamos e declaramos que cura é a tua vontade. Você pode dizer isso comigo? Diga, cura é a vontade de Deus. Olha para alguém perto de você, diga assim, cura é o plano de Deus. Amém. Obrigado ao louvor, que tempo maravilhoso. Você pode sentar. Uma boa noite para todos. Vamos usar bem esse tempo aqui e sermos inspirados pelas coisas do alto, daquilo que vem da boca de Deus, a palavra de Deus. Não quero falar de mim mesmo, quero compartilhar aquilo que temos aprendido e o que por direção do Espírito de Deus temos para transmitir ao seu coração. E eu declaro que a entrada da palavra de Deus vai trazer luz e entendimento no seu coração. Estamos aí prestes a uma conferência, daqui a pouco vou dar uns toques para você ser participativo em fé, em presença e também trazendo pessoas para que elas possam ser alcançadas. Esse papel de ajudar é muito importante e eu quero começar lendo exatamente em Lucas no capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus? Vamos lá. Diga assim, Senhor, eu amo tua palavra. Então vamos considerá-la com alto preço agora. Verso 17 de Lucas 5. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, falando de Jesus, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vamos tocar um pouquinho com mais detalhes isso. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra
a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, dando glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Essa leitura um pouco extensa, mas ela abre o nosso entendimento. Estamos com a nossa temporada aqui, Plenitude de Cura. É mesmo, irmãos, para que a palavra esteja diante dos nossos olhos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, dedicamos essa temporada de forma propositada, antecipando o tempo da nossa conferência de cura que teremos nesses dias aí por vir, a partir de sexta-feira, com o intuito mesmo daquilo que a Bíblia diz. Eu gosto de pensar que o Espírito de Deus vai se mover sobre a palavra que tem sido transmitida, pregada. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, sobre as águas. Mas quando Deus falou, o Espírito de Deus se moveu sobre as palavras de Deus. Eu declaro que haverá um mover sobre as palavras que estão sendo transmitidas durante esses dias. É bem precioso nós pensarmos alguns detalhes desse texto. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Curiosamente, se olharmos para os evangelhos, vamos ver que Jesus foi ungido para fazer três coisas: pregar, ensinar e curar, de uma forma muito prática. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Foi porque foi óleo derramado, unção derramada, que o Espírito veio e se moveu. O final do verso 17 diz especificamente: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, eu declaro que esses próximos dias nós vamos ver um mover do Espírito específico. E curas vão acontecer porque existe o quê? Fé conectada para isso. Diante desse texto também nós vamos ver que um homem foi trazido em um leito e ele era paralítico. Sabe que muitas vezes pessoas nem vão ter um ímpeto de vir, mas a Bíblia diz que 4 pessoas se levantaram em fé e ajudaram aquele homem. Talvez você esteja até gozando de sua saúde. E às vezes a gente só valoriza o estar bem quando passamos algum momento de pressão. Eu lembro quando eu fiz uma cirurgia, eu rompi esse músculo e tive que ficar mais de 60 dias, um período deitado, restabelecimento. Mama Jane passou agora, eu olhei para ela e disse: Mama Jane, que coisa boa vê-la reabilitada. Não é bom? Às vezes a gente só valoriza quando estamos passando a impressão. Mas que tal você ajudar alguém a chegar a esse lugar e ser tocada, ser ministrada, ser inspirada por uma palavra da fé? Nós não estamos competindo com os médicos, mas nós queremos que coisas sejam aceleradas e processos sejam finalizados com a ajuda e com o fluir do poder de Deus. Porque nós cremos na unção e cremos no poder de Deus. Quem crê aqui na unção e no poder de Deus? Eu gosto dessa atribuição que diz aqui: o poder do Senhor estava com ele para curar. Já que lemos o texto, eu vou ser um pouco prático e vamos pensar algumas coisas que nesse texto fala também. Jesus, ele vem e traz o cumprimento daquilo que tinha sido falado sobre Isaías. Isaías declarou sobre Jesus que o Cordeiro levaria pecados e levaria doenças. E há um trocadilho aqui quando Jesus disse, no verso 24, que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Parecia ter uma contradição, mas eu gosto de pensar assim. E vamos pensar até também na música que estávamos cantando aqui do Cordeiro de Deus. Quem sabe que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio como Cordeiro.
mas a sua segunda vinda ele virá como leão. Mas na sua primeira vinda, irmãos, como cordeiro, ele não só levou pecados. O mesmo cordeiro que levou os pecados também levou doenças e enfermidades. Eu gosto de pensar, imagina uma moeda, a moeda tem cara e tem coroa. Às vezes a gente enfatiza muito mais o perdão de pecados do que a realidade também de que ele curou doenças e enfermidades naquela cruz. E que música tão linda, eu queria mesmo te inspirar, você ouvir, compartilhar, memorizar ela. Vai ter um dia aqui que a gente vai cantar de uma forma tão intensa, irmãos, que coisas vão acontecer. Porque quando ministramos a Deus, Deus se derrama e ministra a nós, Ele habita no meio dos louvores. Mas pensando nessa canção, eu fico imaginando, Jesus cumpriu tudo, está sentado à direita de Deus lá, e Ele olha e comunica para nós, dizendo: vocês não entendem que eu já perdoei os pecados? E a mesma obra que eu fiz de perdoar pecados, eu já curei vocês? Ou vamos pensar noutra memória das Escrituras? A Bíblia deixa bem claro em Pedro 2:24, que Ele levou os nossos pecados no madeiro, mas foram as pisaduras nas costas que fez com que Ele nos substituísse com respeito a doenças e enfermidades. Então vamos pensar Jesus dizendo: eu levei até aquela cruz, eu levei o peso da humanidade 3 dias e 3 noites, mas quando eu ressuscitei sarado e curado. Então, se vocês estão em mim, vocês têm como viver uma vida sarados e curados. Mas como bem ouvimos, se você não estava hoje de manhã aqui, eu te indicaria você ouvir a ministração do nosso querido pastor Moacir, e foi bem interessante. Inclusive, ele tocou algumas verdades baseado nesse livro, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Um fundamento interessante. Esse livro passou uma temporada sem ser editado, voltou agora. Como me ajudou na década de 90, quando fiz o centro de treinamento, a entender essas verdades de que cura é um fato, é uma promessa que Deus já cumpriu. Eu agora tenho que receber os benefícios. Eu te indicaria grandemente esse livro. E sabe, irmãos, nós precisamos estar com a nossa mente renovada à luz da palavra de Deus. O mundo natural nos fala algo, mas a palavra nos fala verdades superiores. E quando eu me fundamento, quando eu me firmo naquilo que está declarado nas Escrituras, eu vou começar a usufruir dos benefícios disso. E você congrega, você está aqui para ser inspirado. Ouvimos aqui também o lançamento desse livro, Chaves para a Longevidade. Eu lembro 4, 5 anos atrás, conversando com o Tiago Garcia, pensando nos próximos lançamentos, e eu dizendo, nós precisamos desse livro, porque receber cura é algo importante. Mas que tal andar em saúde divina, que é algo mais permanente? E que tal, além de andar em saúde divina, irmãos, você ter uma vida longa? O texto aqui vai falar: eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe que se tivermos uma vida íntima com Deus e andarmos nos princípios da palavra e obedecermos ao Senhor, a gente vai cumprir os nossos dias e Deus pode dar uma esticadinha ainda mais. Irmãos, eu declaro que você vai cumprir os seus dias. Irmãos, eu declaro que ninguém vai morrer antes do tempo aqui. Nem por pecado, nem por desobediência, nem por ignorância, porque o banquete está à mesa, come da palavra, anda em fé, se conecta com essa realidade de que vamos cumprir os nossos dias aqui na terra. Irmãos, eu não vou deixar o diabo roubar um dia da minha vida nessa terra aqui. Mas é uma questão de posicionamento, de firmeza,
É uma questão também de você estar num ambiente que te inspira e te arrasta para aquele lugar onde promessas de Deus vão se cumprir. Diga comigo, promessas de Deus vão se cumprir. Então pensa comigo, nós estamos aqui, vamos ter um evento da conferência de cura. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um centro de cura que funciona aqui sazonalmente, alguns períodos do mês, para ajudar pessoas que estão passando algum desafio, porque doença e enfermidade não é para ser uma coisa que permanece na sua vida. Amém? À luz da palavra de Deus, existe um caminho de sermos ministrados pela palavra, por princípios e pela unção. O poder de Deus está conosco para curar. E quando pensamos nisso, irmãos, nós vamos entender que existem estações que Deus aviva as verdades na palavra de Deus. Os últimos 5 anos do pastor Bud, ele foi movido para despertar e entender que não existe pregação da palavra de Deus que exclui a cura. Não precisamos mais pregar cura. A pregação da cura faz parte da pregação do evangelho. E eu declaro que não vai ser só o púlpito. Eu declaro que cada crente dessa igreja vai ter uma fé tão edificada na palavra que você vai ter coragem para impor as mãos. Diga comigo, coragem para impor as mãos. Irmãos, eu creio que nós vamos entrar num avivamento de cura. Eu não quero saber quem não crê. Eu creio. Diga comigo, nós cremos em cura. Vou começar a contar aqui umas historiazinhas. Sabe, há alguns anos atrás, uns bons anos, acho que 2003 e 2004, um pessoal que fazia o rema, ainda era na Prata, disse, Maneco, você pode ir na minha casa da minha família? E eu ministrei uma vez lá. No outro momento, eu fui convidado, porque uma familiar daquela pessoal estava com depressão, uma depressão bem pesada. E eu fui visitar. Só que eu nunca tinha tido resultado ou notícias do que tinha dado aquela visita. E há uns 6, 7 anos, lá na escola Meta, uma jovem, eu estava fazendo um pagamento da escola em inglês lá, e uma jovem que estava recebendo disse, eu lhe conheço. Aí eu disse, de onde? Ela, eu lhe conheço, eu era criança. Você foi na casa da minha avó, a irmã da minha mãe estava com uma depressão muito grande, e você foi para lá para orar por ela. Mas quando você chegou lá na casa da minha avó para fazer a visita, a minha tia disse, eu não quero recebê-lo, e ficou trancada no quarto. Aí ela foi lembrando, irmãos, e eu também fui me lembrando do caso, da situação. Eu digo, foi mesmo? Aí eu fui puxando, né? Eu disse, e o que foi que eu fiz? E à medida que ela foi dizendo, eu fui me lembrando de mais detalhes. Ela disse, você ficou bem quieto e disse, tudo bem, vamos fazer uma coisa. E aí, irmãos, ela disse que eu me virei, tinha uma mesinha de madeira com um paninho de crochê. Aí eu disse, vamos fazer uma coisa? Eu vou impor as mãos nesse paninho, quando ela dormir, você coloca esse paninho nela, e eu creio que ela vai ser curada. E aí, ela narrando e eu puxando nas minhas memórias, e aí eu disse, certo, e o que aconteceu? Ela disse, a minha tia não foi, e você orou por aquele pano, e no outro dia, a minha mãe e minha avó colocou sobre a minha tia, no mesmo dia, nada aconteceu, mas no outro dia, ela levantou curada. Aí eu cruzei os braços e eu fazendo o pagamento, aí eu olhei para ela e disse, e eu venho saber disso 15 anos, 18 anos depois. Mas sabe, irmãos, não é porque eu soube se funcionou ou não, que eu não me movo em fé. 18 anos depois eu tive a notícia. Sabe, eu declaro que você vai fazer coisas que os resultados vão florescer, e você vai entender que o poder de Deus funciona. Irmãos, está se levantando um povo aqui, debaixo de Marcos 16, imporão as mãos nos enfermos, aqueles que creem em mim, e vão ver pessoas saradas e curadas.
Olhe para alguém perto de você, diga assim: precisamos voltar os olhos para a palavra da cura. Você pode abrir um texto da Bíblia comigo? Ezequiel, capítulo 47, fala do grande mover do rio de Deus que flui do trono. E eu estou com esse livro aqui, parece-me ter só um exemplar, tem aí no nosso Verbo Shop, chama Generais de Deus. Esse livro, ele fala de grandes homens e mulheres de Deus que se moveram em chamadas, em grandes moveres de Deus. Só que esse aqui é específico de cura. Temos aqui o Jeffrey, que foi um homem que inspirou Reinhard Bonker, que se moveu em curas, que sacudiu a África. O Jeffrey. Temos Charles e Francis Hunter. Eu ainda cheguei a ver alguns vídeos, existem alguns livros em português desse casal na área de cura, foram usados poderosamente. O F.F. Bosworth é o livro que nós aplicamos em Cristo, aquele que cura. Temos também o Lester Sumrall. Esse homem visitava o Rema. Kenneth Hagin foi filho espiritual do Smith Wigglesworth. Temos também o Oral Roberts, que foi um grande homem de cura na década de 45, 50. Por que eu estou com esse livro aqui? Porque, irmãos, Deus levantou esses homens, e principalmente o Oral Roberts, juntamente com o T.L. Osborne, para um grande avivamento de cura na década entre 45 e 55. Os Estados Unidos foram movidos com curas poderosas. Havia uma revista chamada Revista da Cura, a Voz da Cura, que tinham 100 pregadores que faziam tendas, né? Lá no Catolé tem um circo. Eles faziam tendas como de circo, onde tinha evangelismos e sinais miraculosos aconteciam. Outros também foram levantados. Irmão Reagan foi desse período também, se moveu com cura. Nós também temos o John G. Lake, ele não está aqui. E eu estava me lembrando e conversava com o Gustavo alguns tempos atrás sobre o John G. Lake. Eu tenho ensinado sobre o ofício do apóstolo. Esse homem também foi apóstolo à África do Sul, onde aquele casal estava. Irmãos, o John G. Lake foi um dos precursores do que nós temos hoje, o centro de cura aqui. Ele cria grandemente em cura, ele se movia em cura. Ele é muito citado por irmão Reagan em alguns livros sobre o poder de Deus para a cura. Mas o Gustavo me mostrou, tanto em vídeo como textualmente, a história de John G. Lake na África do Sul. Muitas curas aconteceram lá. Teve um dia que ele foi impor as mãos e ele ficou tão exausto, porque é cansativo você impor as mãos. 100 pessoas, 200, a gente impõe as mãos aqui nos períodos de conferência, 300 pessoas, dá um cansaço. Mas eles impunham as mãos em milhares de pessoas. Ele ficou tão cansado que ele disse: eu vou impor as mãos. Aí olhou assim, naquele tronco de árvore. E ele impôs as mãos num toco. Uma árvore tinha sido cortada, um tronco. A gente estava com os gasofiláceos aqui. Aí eu olhei para o gasofiláceo e me lembrei dessa história. E disse que ele impôs as mãos e a unção entrou naquele lugar. E as pessoas tocavam e eram curadas. Ah, irmãos, vão acontecer coisas nesses últimos dias para confundir a sabedoria dos sábios, para confirmar a palavra de Deus, para que a obra de Cristo que Ele fez há 2000 anos atrás e não perdeu o poder, a força, a autoridade, seja manifesta através do seu nome nesses últimos dias. Eu não quero ficar entre os que não creem, os descrentes. Eu quero ficar entre os que creem. Eu declaro que essa igreja está posicionada sobre cura, como a Bíblia fala de Josué e Caleb. Neles tinha um espírito diferente. Meu Deus do céu. Vou contar 2 historiazinhas frescas. 2. Eu estava na conferência do Sudeste e um casal de missionários foram por um longo período missionários no Paraguai.
da nossa igreja, o evangelista. E a esposa dele disse: ô Maneco, você lembra que em 2000 você esteve na Igreja das Nações, em São Paulo? Ah, eu digo, lembro. Era até o tio de Júnior Honório, que morou aqui um tempo, cunhado de pastor Marcos Honório. E eu lembro, eu fui ministrar lá e conheci muitas pessoas. Uma única vez, ela disse: eu nunca lhe contei, mas eu estava com um problema de sangue, um problema que ele surge nos descendentes de italianos. E eu estava com um problema que há 2 anos eu não estava conseguindo ter o meu ciclo menstrual de uma forma contínua, normal. Aí eu digo, certo. Aí ela disse: e você me chamou lá na frente. Era um momento que estava orando pelas pessoas. Quando você parou na minha frente, você disse: eu vejo uma bolsa de sangue, transmitindo um sangue novo e um sangue velho saindo. Eu já não me lembrava mais disso. 25 anos. Aí eu, sim. Aí ela disse: e quando aquilo aconteceu, eu cheguei em casa e o meu ciclo normalizou e nunca mais eu tive mais nada no meu sangue. Aí eu cruzei os braços de novo, eu digo, e eu espero 25 anos para saber que funcionou. Ah, irmãos, eu quero te chamar para um lugar de fé, onde você faz. Mas, irmãos, os sinais vão seguir a pregação. Há 2 semanas eu estava com Cleanto e mais alguns irmãos em Mossoró. Uma terceira história, eu digo, meu Deus, eu quero essa fé mais bruta em mim. Ela disse, uma irmã lá em Mossoró disse, eu estava há 15, 16 anos atrás numa igreja em Natal do pastor Eliezer. Nem era um pastor do Verbo da Vida. Eu fui visitar uma igreja convidado. E ela disse, no final da ministração você disse, quem tiver com alguma doença, enfermidade, e ela disse que eu falei uma coisa específica, quem tiver com um problema de uma unha encravada, vem aqui na frente. Irmãos, ela veio. Eu não sabia, ela não me contou nada. 15 anos, 18 anos depois, eu vim saber da história. Ela disse, 2 dias antes, o médico disse, se sua unha não melhorar, a gente vai ter que amputar o seu dedo. Uau! Ela disse que no outro dia, a unha dela começou a cicatrizar e não precisou amputar. E ela, com os olhos bem grandes, sorridente, disse, muito obrigado, porque você foi obediente. Irmãos, eu não me movo por causa dos relatórios que voltam. Mas eu digo, por que eu não soube antes disso? Sabe, eu quero te dizer que você precisa contar os feitos do Senhor. Pode ter sido que aconteceu até secretamente, irmãos, mas não esconde os benefícios que Deus tem feito de cura. Não tenha vergonha de contar o que Deus fez quando Ele te curou de alguma coisa. Tem gente que vai ser inspirado. Tem gente que a fé vai se erguer. Eu tenho entendido uma coisa. Jesus foi ungido para pregar, ensinar e curar. Tem um propósito que a unção do ensino faz. Ele abre nosso entendimento, coloca a revelação, nos faz ter um novo olhar acima do natural. É importante. A pregação nos motiva. Mas escutar um testemunho nos arrasta a crer também que aquilo pode acontecer com a gente. A mulher do fluxo de sangue havia ouvido histórias e ela começou a dizer, se eu tão somente tocar nas vestes dele. Ela creu em ter um toque da unção.
ser ministrada pela unção. Eu declaro que esse fim de semana que vem vai ter um poder disponível aqui para efetuar curas. Irmãos, o poder do Evangelho, ele tem o poder de quebrar o jugo de doença e enfermidade de Satanás. E eu declaro que a gente vai ver sinais e maravilhas nesses dias aqui. Diga comigo, eu vou estar junto. Diga, eu vou participar. Vamos lá, Ezequiel 47, e por que vamos ler esse texto? Diz aí, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina. Eu gosto desse nome Campina porque parece Campina Grande. E entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Olha o que diz ainda o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O profeta Ezequiel estava tendo uma visão, o limiar do trono, as bases, a estrutura, começava a nascer um fiasco de rio, mas aquele rio ia crescendo. E por onde o rio passasse, o que tivesse morto vivia. Ele transmitia vida, saúde. De forma semelhante, o Salmo 46 nos diz que há nos céus um rio que flui. E que nós tocamos nesse rio, irmãos, tem avivamentos de cura vindo do trono de Deus, porque cura faz parte da vontade de Deus. Jesus está dizendo, eu levei doenças e enfermidades. E o Espírito vai se mover para confirmar a palavra que já se cumpriu. A palavra quando é pregada, a fé quando está atraindo o poder de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, 4, 5, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Eu não quero saber quantas doenças estão acontecendo, eu declaro que você vai ser guardado, vai ser mantido em saúde, e doenças vão sair da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, por causa do poder de Deus em operação. Diga comigo, eu creio no poder da cura. E esse texto fala de um mover do Espírito de Deus. Ah, irmãos, o Espírito de Deus, ele vem para confirmar. Por que precisamos pregar a palavra sobre cura divina? Porque ele vai se mover sobre esta palavra. Diga comigo, ele vai se mover sobre esta palavra. Agora, eu quero ir para um texto que é um texto muitas vezes não citado. Antes de ir para ele, eu quero também contar um pouco da história da unção. Nós tivemos um culto numa terça-feira aqui, eu falei sobre Elias e Eliseu. Elias, quando encontrou Eliseu, ainda um garotão, joga o manto sobre ele e diz, você sabe o que eu fiz. E ele entendeu que era o chamamento de Deus. Eliseu serve Elias por quase 14, 15 anos, alguns historiadores apontam. E quando chega o momento de Elias partir, Elias não só tinha discípulo, no contexto profético é Eliseu. Ele se movia em 4 cidades, imagina 4 cidades aqui ao redor de Campina, e ele fazia o circuito. Mas Eliseu era o mais íntimo, porque a Bíblia diz que Eliseu servia Elias até mesmo com a água para lavar as suas mãos. Ele foi um servo do profeta Elias.
Mas era chegado o momento da partida do profeta Elias. Você lembra da história? Que veio um redemoinho, cavalos de fogo. E Eliseu foi muito intenso de querer ver até o último momento de Elias. Ele persevera. Até o próprio Elias disse, fica aqui, fica nesse lugar. E foi para outra cidade. Você pode conferir isso no livro de Reis, tem a história da partida de Elias e Eliseu, quando vê o manto. Elias sobe e o manto de Elias cai e Eliseu toma. E os mesmos sinais que aconteceram na vida de Elias se cumprem em Eliseu, com uma característica muito particular. Na hora ou nos últimos momentos antes de Elias partir e ser levado para o céu, a Bíblia diz que Eliseu disse, me dá porção dobrada do teu espírito. Ele queria o dobro. Meu Deus do céu. Diga comigo, bem intencionado. Irmãos, ele queria o dobro daquilo que operava. E Eliseu disse, se você me vir no momento da partida, você vai ter. E era necessário que estivesse os olhos de um nos olhos do outro. E aconteceu. E você vai acompanhar a história de Eliseu e diz assim, vamos ver que os milagres que aconteceram em Elias aconteceram mesmo em dobro em Eliseu. Mas uma coisa é muito curiosa, e entendemos com tudo isso a transmissão da unção. Mas Maneco, por que você está falando isso? Porque Jesus, em Lucas 24, 44, 45, ele diz assim, eis que eu envio a promessa do meu Pai. Vocês serão revestidos de poder. Olha para cá, o revestido, Jesus estava usando a linguagem de uma roupa, de uma capa. E eu entendo um paralelo de que, da mesma forma que Elias partiu e jogou um manto sobre Eliseu, Jesus joga uma capa, a capa do Espírito Santo sobre a igreja. Por isso que ele diz em João, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e ainda maiores. Irmãos, isso não está restrito aos ministros. Eu quero ouvir você me parar aí na porta. Maneco, vem cá. Eu quero lhe contar uma coisa. Eu recebi aquela palavra e eu comecei a ousar a impor as mãos nos enfermos. Deixa eu te dizer, está acontecendo umas coisas. Irmão, não é por causa do púlpito, é por causa da fé no poder de Deus. Eu declaro que uma santa ousadia vai se erguer em você nesses dias. Você vai confiar no poder da unção e na autoridade da palavra. E nós vamos ver coisas acontecerem. Agora eu vou para o último versículo que eu disse que ia ler. Relacionado com Elias e Eliseu. Eliseu o dobro. A unção que estava em Elias operou em Eliseu. A unção que estava em Cristo tem operado na igreja. Em todos que creem. Se você não crer, não vai acontecer nada. Agora nós vamos ler esse texto que ele provoca muito a minha fé, no sentido de que nós temos que ativar a unção, crer na unção. Tem alguns livretos ali atrás de irmão Reiga, chamado Imposição de Mãos. Começa a ler, começa a cultivar isso. Não foi do dia para a noite que eu passei a ter fé nessas coisas. Eu construí, eu desejei, eu me interessei. O que é que você tem se interessado? Não responde não, mas pensa. Se interesse no que importa. Vamos abrir agora Lucas 13, verso 20. Porque diferentemente de Elias, que subiu, esse texto que nós vamos ler aqui diz que ele morreu.
Lucas 13, verso 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Diga comigo, o profeta morreu. Olha para mim, irmãos. O profeta que recebeu unção dobrada morreu. Morreu Eliseu e o sepultaram. Segundo Reis 13, 20. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Duas histórias bem distintas. Morreu Eliseu, sepultaram ele. Teve uma guerra e estava tendo invasão na terra de Israel. 21. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Irmãos, que coisa meio assustadora. Eliseu subiu, foi para o céu. Elias subiu, foi para o céu. Eliseu cumpriu tantos anos de ministério, a unção operou na vida dele, mas a Bíblia diz que ele morre. Sepultaram ele. Já tinha, como é que podemos dizer? A carne já tinha voltado ao pó, mas estava os ossos. Só que quando jogaram um defunto nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Pensa comigo, irmãos. Quando jogaram, bateu nos ossos, aquele homem reviveu. Tinha algo naqueles ossos que estava lá como uma bateria. Você compra uma bateria, tem um power bank que você coloca o seu telefone, a bateria do seu celular acabou, você conecta. Tem power bank michuruca, mas tem power bank, né, que carrega 4, 5 vezes um telefone. Eu vi um irmão com um bem poderoso, eu digo, esse é bom, eu queria um desses. Irmãos, passou um tempo, o poder estava ali reservado dentro daqueles ossos. O que isso me faz pensar? Em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que ora por 3 coisas para que os crentes da cidade de Éfeso entendessem: o chamamento, a herança, e cura é parte da nossa herança, e por último, que o poder da ressurreição que levantou Jesus dentre os mortos está dentro de cada crente. Por que eu te instigo a você impor as mãos nos enfermos? Porque o poder da ressurreição precisa ser ativado. E a Bíblia deixou registrado, irmãos, que aquele homem foi lançado onde estavam aqueles corpos, aqueles ossos, e quando tocou, acordou. Tinha um poder ali. Eu fico a pensar, parece meio louco, Jesus dizendo: você não crê no meu poder da ressurreição? Você não crê no poder da cura? Comece a exercitar. São mãos que eu coloco, mas o poder está aqui no Espírito e ele vai fazer tss. A gente crê em Wi-Fi. Você chega num lugar e diz: qual é o Wi-Fi? Você pede lá e conecta. Você nem vê as ondas, mas você crê. E por que a gente não crê no poder de Deus? Por que a gente não crê no poder da cura? Irmãos, eu estou crendo que vão acontecerem coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. Ossos vão crescer. Visão vai voltar. Órgãos que não existiam vão existir. Porque se Deus criou o primeiro homem, e Deus nos dá o dom da vida, não é poderoso Ele para colocar um órgão novo?
Nós vamos ver coisas nesses últimos dias. É para os que creem. Rompimentos. Aquele homem, Jeffrey, ele estava perto de morrer. Reinhard Bonke tinha se formado na Alemanha, Jaime Clementino, e foi passear em Londres. Se perdeu em Londres. E naquele momento que ele se perde na cidade de Londres, ele vai andando nas ruas, de repente ele encontra a plaquinha na casa do homem Jeffrey. Ele disse: eu não acredito que eu estou na casa do homem Jeffrey, o grande evangelista que fez muitas curas no início do século passado, na Inglaterra. Aí ele, aperta. Aí ele perguntou, veio uma mulher e disse: é aqui que mora o Jeffrey? Aí a mulher disse: é, mas ele não está podendo atender, muito velhinho. E Bonke ficou alegre e triste, porque não ia poder encontrar o homem. De repente, lá dentro daquela casa, aquele homem disse: manda ele entrar. E o jovem Bonke, o grande evangelista de cura na África, encontrou um homem que estava perto de morrer. Diz que em poucos minutos, Jaime, 2 gerações entraram numa sintonia tão grande. E daqui a pouco Jeffrey disse: vamos orar. E orou e impôs as mãos em Bonke. Anos depois, Reinhard Bonke se tornou um homem de milagres na África. Reinhard Bonke, no início desse século, estava na Nigéria, estava pregando num lugar como esse. Aí uma mulher trouxe o seu marido morto há 3 dias. Onde tem um centro de cura? Aí abriu, colocou ele lá, porque queria que o homem de Deus orasse. Você pode colocar Ressurreição Reinhard Bonke no YouTube, que vai aparecer, porque foi filmado. Aí aquela mulher com a fé bruta: não, eu quero que ore pelo meu marido morto 3 dias. Não tinha mais jeito. E ele pregando, nem sabia que estava um homem morto ali. Aí, irmãos, o homem tornou a respirar e reviveu dentre os mortos. Olha a transferência de unção. Você está num lugar onde há unção, mesmo que pareça que ela está dormindo. Deus está dizendo: é tempo de você se conectar com aquilo que faz mover as coisas. Gustavo, eu declaro uma unção fresca e nova na sua vida. Eu declaro que nós vamos ver coisas que olhos nunca viram no nosso centro de cura, nessa conferência. E se você estiver querendo atrapalhar, nem venha. Porque Jesus mandou separar quem não cria. Tira do ambiente. Agora vai ficar quem crê. Espírito de Tomé está fora. Eu quero ver para crer. Não, creia para ver. Está fora. Levanta as tuas mãos, diga comigo: eu sou da fé. Diga: nós vamos ver unções operando nesses últimos dias. Diga assim: nós vamos ver sinais, maravilhas, o poder de Deus se movendo. Olhe para as suas mãos, diga: dessas mãos, curas vão acontecer. Diga: a palavra de Deus funciona. Diga: eu vou ativar
a minha fé junto com essa conferência. Diga, eu vou participar da cura de outras pessoas. Você pode dar graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua unção fresca. Obrigado por dias de refrigério. Obrigado, Pai. Declaramos que o poder do Senhor está sobre nós, dentro de nós, para curar. Veremos tua palavra se confirmando. Obrigado. Obrigado. Eu quero começar um apelo hoje. Se tem alguém com alguma doença, enfermidade, vem aqui na frente, agora. E não demora. Vem logo. Que daqui a pouco eu vou dizer parou. Aí não vem mais não. Obrigado. Pode fazer uma fila aqui. Sim, te damos graças. O louvor pode vir. E canta aquela música que estava mais suave para que a gente possa ouvir um outro aqui. Rossananamastequias. A congregação estende as mãos para cá, irmão. Você vai participar. Não só sou eu. Todos nós estamos transmitindo um poder curador. Quero chamar Gustavo. Quero chamar o pastor Raul. Os pastores aqui na frente vêm me ajudar. Os ministros. Camila, vem também. Pode vir, Kelly. Vem também. Imposição de mãos transmite um poder invisível. O poder curador. Como está dito nas Escrituras, e o poder de Deus estava com ele para curar. Mas Maneco não podia esperar esse pessoal para a conferência. Não, eles vão trazer outro já. Que a gente não está falando de uma coisa secreta, não, tem que ser divulgado. Irmãos, essa história de 15 anos, 18 anos para contar o testemunho está fora. Isso é ingratidão. Pai, obrigado pelo poder sobre mim, sobre os irmãos que estão aqui. Nós veremos o resultado da cura divina. Quadros sendo alterados. E doença saindo desses corpos. E se Satanás estiver com a mão, nós declaramos que tire a mão de cada um deles. Nós apenas vamos liberar o teu poder agora em nome de Jesus. Toda a congregação estende as mãos e participa junto com a gente aqui. Pode começar. Obrigado, Pai. Teu nome é cura, Senhor. Ele vai trazer sua luz sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome. Jesus, teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia. Sim, Senhor. Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo, e o Espírito de Deus está se movendo agora sobre você, dizendo: é hoje. Hoje é o dia da tua salvação. Sai do teu lugar e vem aqui na frente dizendo: eu quero Jesus. Eu quero esse Cristo ressurreto. É muito mais do que uma doutrina ou uma filosofia, é uma pessoa real. E a Bíblia diz que Ele tem agora autoridade e poder de conceder vida.
Quem é a primeira pessoa que vai entregar o seu coração a Cristo? Vem, vem, levanta a tua mão, faz um aceno aí para que eu saiba que é você. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Onde é que você está? Ajuda alguém, irmãos. Você vai ajudar muitas pessoas nesses tempos. Pode ser que seja uma única pessoa, mas ela é importante para Deus. Alguém quer entregar a vida a Cristo nessa noite? Levanta a mão. Temos alguém? Todos salvos? Eu não acredito. Deve ter alguém que precisa entregar a sua vida a Cristo. Você desejou que Deus falasse com você. Ele está falando. Você tem passado por pressões, até mesmo desejo de morrer, angústias profundas, mas Deus está dizendo, eu quero colocar tudo em ordem na sua vida. Onde você está? Não resiste o amor de Deus, Ele está te querendo, Ele quer te ajudar. Última vez, há alguém que quer entregar a vida a Cristo? Faz assim, uma pessoa lá, vem meu querido. Vem, sai do teu lugar e vem. Se tem uma segunda pessoa, vem agora. Tem mais alguém que quer entregar? Temos aqui uma pessoa. Temos uma segunda pessoa. Cadê a terceira pessoa? Está aqui. Cadê a quarta pessoa? Vem. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Cadê a quarta pessoa? Pode vir, meu Senhor. Aonde você está? Vem, é o amor de Deus por sua vida. Cadê a quinta pessoa? Tem mais, eu sei que tem mais. Cadê a quinta pessoa? Vem. Vem. Eu quero um irmão para abraçar. Abraça ele aqui, meu querido. Vem. Onde está a quinta pessoa? Como é que eu sei que é comigo? Tem algo ardendo dentro de você, dizendo vai. Sua mente dizendo deixa para outro dia. Não, não. Deus está dizendo é hoje. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu estou te atraindo. É o amor paternal de Deus. Último apelo a essa quinta pessoa. Cadê você? Onde você está? Eu quebro o poder de Satanás sobre a sua vida. Seja livre. Quinta pessoa. Lá atrás, vem. Deus está te chamando, vem. Uau. O Espírito de Deus está se movendo. Vem. Como Ele te ama. Mais alguma pessoa? Amém. Vamos orar por essas aqui. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que quando fizerem a confissão, o poder da vida em Cristo, da salvação, da vida Zoe, o perdão de pecados estabelecido na vida deles, e vão viver e andar em novidade de vida, vão experimentar a tua graça e serão edificados para crescerem em Cristo Jesus. Nós ministramos a salvação de Cristo e mudará a história delas em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Vocês podem virar para lá, virem para frente. A igreja diz assim: bem-vindos à família.